Há dias no calendário que nos trazem uma sensação estranha, um arrepio na nuca, uma premonição de que algo está prestes a desandar. Não é um aniversário, não é um feriado, mas uma data que carrega consigo o peso de séculos de má sorte e acontecimentos sombrios. Hoje lhes contarei a verdadeira face da sexta-feira 13, não como uma simples superstição, mas como um eco persistente de eventos que rasgaram o véu da normalidade. Um dia em que as leis do acaso parecem se contorcer sob o peso de uma maldição ancestral. Vocês talvez saibam que a aversão ao número 13 e à sexta-feira tem raízes profundas em diferentes culturas e religiões. No cristianismo, a associação é forte. 13 à mesa na última ceia, com Judas, o traidor, sendo o 13º convidado, e a crucificação de Jesus em uma sexta-feira. Em outras tradições, o número 13 quebra a perfeição do 12. 12 meses, 12 deuses do Olimpo, 12 apóstolos. Há também a lenda nórdica de um banquete em Valhalla, onde 13 deuses estavam presentes. E Loki, o deus da trapaça, o 13º, causou a morte de Balder, o deus da luz. A sexta-feira, por sua vez, sempre foi associada a dias de expiação, de julgamento, mas foi em um dia específico, uma sexta-feira 13, que essa combinação de azar se solidificou no imaginário popular de forma terrível e inesquecível. Não foi em um livro de ficção ou um filme de terror, embora esses tenham amplificado o pavor. Foi em um evento real que marcou uma época e deixou uma cicatriz no tempo. A prisão em massa dos Cavaleiros Templários na França, em 13 de outubro de 1307. Eu me lembro bem dos relatos que chegam daquele período, sussurrados pelos historiadores e pelos poucos que ousavam falar abertamente sobre a brutalidade da coroa francesa. O rei Filipe IV, ávido pelas riquezas dos templários e temeroso de seu poder, orquestrou uma operação secreta. As ordens foram seladas, os mensageiros implacáveis. Mas o ar na França, naqueles dias que antecederam a data fatídica, adquiriu um cheiro peculiar, não de flores ou de vinho, mas um aroma metálico, de medo, de carne e sangue prestes a serem derramados, e um fedor sutil de traição. E os sons, os sons, o tilintar abafado de armaduras na calada da noite, o ranger de carroças vazias e, às vezes, um sussurro indistinto no vento, como o lamento de almas inocentes prestes a serem sacrificadas. A noite de 12 para 13 de outubro daquele ano foi de uma tensão palpável. Os cavaleiros, confiantes em sua fé e seu propósito, dormiam em seus templos e fortalezas, alheios ao destino que os aguardava. Mas a dúvida, meus caros, a dúvida é uma semente. Uma vez plantada, ela cresce, devora a razão. Alguns sentiram um frio inexplicável nas entranhas, um pressentimento que gelava o sangue. Cavalos relinchavam sem motivo aparente, cães uivavam para uma lua invisível. E por vezes, um cheiro de enxofre e de morte pairava sobre os acampamentos. Então veio o momento inevitável. Na manhã da sexta-feira 13, ao raiar do sol, as tropas do rei invadiram os domínios templários por toda a França. Não houve misericórdia. Os cavaleiros foram arrastados de seus leitos, sem tempo para vestir suas armaduras ou empunhar suas espadas. Muitos foram torturados, acusados de heresia, de idolatria, de blasfêmia.
Os gritos de dor ecoavam pelas masmorras e o cheiro de carne queimada se espalhou pelo ar, enquanto alguns eram submetidos a julgamentos sumários na fogueira. A dúvida começou a corroer a mente dos poucos que tentavam resistir. Eles viam seus irmãos, homens de honra, sendo despidos de sua dignidade, suas crenças distorcidas para servir a um propósito cruel. Eles tentavam lutar, mas a força era esmagadora. E a paranoia, meus caros, a paranoia é um parasita astuto. Ela se instala devagar, como uma névoa fria, e vai corroendo a razão. Eles sentiam a presença de uma maldade invisível que parecia se deleitar com o sofrimento. E então, o pior aconteceu. Os templários não foram apenas presos e torturados. O grão-mestre Jacques de Molay e muitos outros líderes foram levados à fogueira. No dia 18 de março de 1314, em uma ilha no Sena, diante do povo, Jacques de Molay, em meio às chamas, proferiu uma maldição contra o rei Filipe IV e o Papa Clemente V, convocando-os a comparecerem diante de Deus em um ano, e a maldição se cumpriu. Ambos morreram dentro do prazo, de causas misteriosas. Depois daquilo, a sanidade de muitos na França e além começou a desmoronar. Eles viam os horrores daquele dia se repetirem de formas sutis. Acidentes inexplicáveis, doenças repentinas, infortúnios que pareciam seguir aqueles que se beneficiaram da queda dos templários. A sexta-feira 13, que antes era apenas um dia no calendário, tornou-se um lembrete vívido daquele dia de terror. Muitos começaram a ter pesadelos vívidos que se misturavam à realidade. Sonhavam com o fogo das fogueiras, com os gritos abafados, com as faces distorcidas pelo tormento. Eram arrastados para um abismo de escuridão e fumaça, onde as almas dos templários flutuavam em um silêncio aterrorizante, seus corpos se misturando às sombras. Uma entidade, sem forma definida, sussurrava enigmas em suas mentes, sobre o preço da traição, sobre o que estava por trás da justiça terrena, e sobre como os julgamentos humanos eram portais, não para a morte, mas para um aprisionamento da alma. A dúvida sobre a própria sanidade os corroía até o osso. Estavam enlouquecendo, ou a maldição era mais do que podiam suportar. Desde então, a lenda da sexta-feira 13 se espalhou, carregando consigo o peso daquele dia sombrio. Não, é apenas a combinação de um número e um dia, é a memória de uma perseguição brutal, de uma maldição proferida no fogo, de um poder que foi esmagado, mas que deixou uma marca indelével na história. E, de vez em quando uma sexta-feira 13 se aproxima, o ar parece ficar mais pesado, com o cheiro metálico de uma premonição e os sussurros de um passado que se recusa a ser esquecido. Acidentes estranhos, pequenas fatalidades, tudo parece se alinhar com a data. O que aconteceu com aqueles que zombaram da maldição de Molay? Muitos enfrentaram destinos trágicos, inexplicáveis, mas aqueles que sentiram o frio, que viram os olhos vazios dos que presenciaram a queda dos templários, sussurram outra verdade. Eles foram tocados. A maldição, a entidade, os reclamou. Suas mentes, suas almas foram consumidas por um medo que a razão não podia explicar. E a data, bem, a data, para alguns, nunca mais foi apenas um dia no calendário. Até hoje, meus amigos, a lenda da sexta-feira
sonhos inexplicáveis, de uma sensação de desgraça iminente. Será que a sexta-feira 13 é apenas uma superstição, uma construção da mente humana? Ou será que, ao ignorarmos os ecos do passado, abrimos uma porta para que algo nos observe, esperando o momento certo para se manifestar e nos reivindicar? E se, enquanto você ouve isso, sente um frio gélido em sua pele e o cheiro de metal no ar, como se o tempo tivesse voltado a 1307? Pensem bem, pois às vezes o maior terror não está nos monstros que rastejam das sombras, mas naquilo que parece tão banal, tão comum e que se aninha no próprio fluxo do tempo, esperando a hora de se revelar. O que você faria se a próxima sexta-feira